Oi, 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 gente! Eu vim aqui compartilhar com vocês o resultado de uma cliente que me chamou há uns 3 meses atrás para resolver o problema com o neto. Por que com o neto? Engraçado que eu tenho recebido muitos pedidos, né, de avós para resolver problema com o neto. Porque acho que por causa da experiência, né? Então a pessoa ele consegue visualizar coisas que a mãe às vezes não consegue ver. Tipo, por exemplo, a avó me procurou porque o neto estava assim totalmente fora de controle. Estava com problema de alimentação e de comportamento também. Quando ela está de fora, viu tudo isso acontecendo, ela chamou a filha, falou: filha, alguma coisa não está certa. Essa criança está precisando de ajuda. Aí a mãe falou assim: não, imagina, isso é coisa da idade. Nada disso, daqui a pouco passa. Só que as coisas que isso que ela foi me contando, que as coisas não melhoraram nada e só vinha piorando. Aí ela me chamou pra gente ter uma conversa, me perguntou todo o processo, como é que funcionava e tal, e contei a ela. Ela disse o seguinte, que ela queria dar esse processo pra filha. Só que daí eu perguntei pra ela, mas como que a filha tá recebendo essa mensagem em relação a isso? Daí ela disse assim, bom, minha filha não acredita. Aí eu disse pra ela o seguinte, se a sua filha não acredita, ela não vai dar o melhor de si nesse processo todo. Porque o mais importante nesse processo todo é ela e o marido dela que convive dentro da casa com a criança. Então, antes de tudo, eu precisaria conhecer a filha, me apresentar, claro, para ela ver, pra gente se conhecer. E não foi um caso só, hein? Foram vários casos que os avós chegaram para mim e me pediram isso. Aí pra gente conversar, pra ver qual é a necessidade mesmo. Por quê? O que acontece às vezes? A avó, o avô que tá de fora, enxerga uma coisa que às vezes os pais não estão enxergando. Então, tem percepções diferentes. Por isso que eu preciso, além da adesão desses pais em relação ao processo, também eu preciso saber qual é o olhar desse pai referente ao comportamento. Como que os pais estão enxergando isso? Não somente do avô que está por fora, e sim como que está a convivência. Se eles têm realmente essa mesma percepção, essa mesma queixa. Aí ela conversou com a filha, enfim, muito contragosto, como todos que chegam aqui através de avós, né? Muito contragosto, a gente agendou uma reunião, né, um encontro, uma sessão para conversarmos sobre o processo. E foi muito louco. A gente conversou e tudo, eu entendi qual que era a visão, qual que era o problema que estava entre as partes, enfim. E ela topou fazer uma sessão só e pronto. Falei, bom, então a gente faz essa sessão, você vai para casa, nessa mesma sessão eu já dei algumas ferramentas para ela, trabalhando durante uma semana, porque nossos encontros são sempre semanais. Então dei ferramentas para ela trabalhar em casa. Então daqui a uma semana a gente volta a se falar. Beleza? Beleza. Aí você vai pensando, vai vendo como é que tá o processo e tal. E ela, depois de uma semana, ela me ligou pra gente começar realmente o processo de verdade. Porque ela disse, Jang, que incrível! Como é que uma simples ferramenta que eu passei pra ela podia transformar tanto o comportamento do filho dela? Ela nunca ia imaginar isso. Então a gente começou um processo de verdade. O filho dela é pequeno, tem 5 anos. E todo esse processo, para crianças abaixo de 8 anos, eu trabalho um processo informal que é somente com os pais. A partir de 8 anos, aí sim eu trabalho um processo em família, né, com os pais e também essa criança com ferramentas diferenciadas para os dois. Tá? Então, nesse caso, era um caso de uma criança de 5 anos. E foi muito legal.
E a gente foi começando o processo, e ela foi entendendo, eu fui explicando, fui passando os exercícios, as ferramentas de como lidar com cada situação. Então, é como se fosse um processo de coaching para a criança. Então, nesse processo, o que a gente tem? A gente tem que estipular uma meta, assim como um coach adulto, a gente estipular uma meta nesse processo todo para a criança. E, gente, sabe o que é o mais legal? O mais legal é que, normalmente, o resultado vem, muito antes de terminar o processo. O processo formal, que é para criança de 2 até 7, 8 anos, é somente com os pais. Então, os pais são os melhores professores, os melhores coaches para os filhos. Então, eu passo a ferramenta, passo todos os exercícios e eles vão praticar dentro de casa. Então, para essa criança, quando é aplicação para os pais, que chama processo informal, é de apenas 5 sessões. Ou seja, em um pouquinho mais de um mês, você vê a transformação que você não vê há muito tempo. Que você passa anos e anos e anos sofrendo, sabendo que em apenas 45 dias você resolve todo o problema que você tem dentro de casa. Para realmente, de verdade, conectar com o seu filho. Coisas que às vezes você nem imaginava que você estava fazendo para fazer essa desconexão. Então, as ferramentas que eu passo é realmente para vocês conectarem, viverem o melhor do relacionamento de vocês. E o melhor de tudo é que, assim, o que os pais não sabem é que o que muda, na verdade, quando nós, como pais, mudam a maneira de relacionar com as crianças também mudam. Então, essa é a minha dica para vocês. No caso dessa cliente, por exemplo, o caso dela é que o filho estava ficando muito mal-humorado, muito mal educado, sabe? E fazendo muita birra. E ela não estava entendendo o porquê, achando que era quarentena, achando que era a idade, enfim, tudo isso junto. E realmente, a quarentena vem pra gente ficar junto. Só que se você não souber lidar com essa situação, começam as brigas. Por quê? O que acontece quando a gente está dentro de casa? A gente acha que está do lado do filho, basta. Você está do lado do seu filho, ele se sente amado. Só que não é bem assim. É diferente de você estar do lado e estar com ele, tá? Então, durante o processo que ela começou a ter essa percepção, falei, opa, peraí. Eu estou com ele, mas enquanto estou com ele, ele necessitando de tempo de qualidade, o que eu estou fazendo? Eu estou sentado do lado, mas estou no meu mundinho, no meu celular. Aí, o que acontece essa criança? Essa criança vai pedir atenção o tempo inteirinho. Então, ele não se sente amado de jeito nenhum. Ela não se sente amada. Então, sempre faço um acompanhamento para saber como que está sendo essas novas atitudes que a família adotou, tá? Gente, ai meu Deus do céu, eu fico tão feliz de compartilhar isso com vocês. Eu vou compartilhando mais histórias aqui com vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, algum problema de comportamento com seu filho e não está conseguindo resolver, me chamem que a gente conversa. Beijos, até a próxima.